A história de quem conta as histórias para você. Um bate-papo com jornalistas do Brasil e de várias partes do mundo. La Siesta, com Patrícia Vasconcelos. Olá para você que acompanha a Rádio Panorama FM 103,5. Começamos a partir de agora mais um La Siesta, um bate-papo entre jornalistas. Eu sou Patrícia Vasconcelos, falo de Buenos Aires, Argentina, e hoje daqui eu converso com a nossa convidada desse fim de semana, Mônica Yanakev, correspondente para a América Latina da TV Brasil. Mônica, que você que já esteve presente em outros programas, quem sabe pode vir aí uma comentarista fixa da Rádio Panorama FM. Obrigada, viu, mais uma vez por ter aceitado o meu convite. Puxa, obrigada, Patrícia. É ótimo participar desse programa mesmo. A Mônica vive aqui em Buenos Aires já há um certo tempo, uma jornalista internacional muito experiente, já passou pelos principais veículos de comunicação do Brasil, outros também do mundo, e trabalha para a TV Brasil. No La Siesta, a gente sempre fala sobre as notícias da semana. Mônica, a gente teve uma manifestação muito grande, não só aqui na Argentina essa semana, mas em outros 55 países do mundo. Afinal, a gente celebrou o Dia Internacional da Mulher, né? No dia 8 de março. O que você viu, o que você relatou desse dia 8 de março aqui na Argentina? Pois é, Patrícia, eu achei interessante, porque aqui as mulheres fizeram primeiro uma greve simbólica, porque na atual conjuntura econômica ninguém pode se dar o luxo de deixar de trabalhar um dia, porque é Dia Internacional da Mulher. Então, pararam por uma horinha, ao meio-dia, quem podia, e essa greve era para mostrar o que seria o mundo sem as mulheres. E eu percebi o que seria isso, por incrível que pareça, indo para casa de uma das manifestantes. Então, ela disse: o que acontece quando ela trabalha? Ela é pesquisadora. Então, o que acontece quando ela trabalha? Ela deixa as duas filhas pequenas aos cuidados, ou na escola, mas tinha greve de professor, ou com uma senhora que cuida dos filhos, que, por sua vez, deixa outra senhora cuidando dos filhos dela. Então, essa senhora, ela dispensou por motivos óbvios, porque se era para fazer uma greve, é para toda mulher fazer greve. A mãe dela não podia cuidar das crianças. A sogra dela não podia cuidar das crianças porque todas iam para a manifestação. Então, as crianças ficaram com quem, afinal, a minha dúvida? Ela disse que ia levar para o trabalho, e levou de fato para o trabalho do pai. O pai, nesse caso, podia. Enfim, não é todo mundo que pode ter uma criança no trabalho, né? No trabalho. Agora, quando tem uma mulher e um homem que estão, um casal, os dois trabalham fora, sempre todo mundo acha que a mulher, de alguma forma, vai dar um jeito. É como ela é multifuncional. O homem não, é assim, ele foi para o trabalho, não pode, entendeu? Não até mesmo que o homem queira, no ambiente do trabalho se aceita melhor que a mulher tome conta destas questões, ou que isso seja a responsabilidade da mulher. E você fala de carteirinha porque você é mãe, né, Mônica? Isso, exatamente. Foi mãe, morando fora do Brasil, cobrindo guerras, e tinha que dar conta, né, de fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. O meu marido, por sorte, colabora, mas e também assume a responsabilidade. Mas é isso, uma estrutura que você monta alternativa a você mesma, normalmente inclui mulheres. Você não forma uma estrutura alternativa masculina. Ou seja, somos essenciais. Muitas pessoas, homens, me perguntaram, mas protesto por quê? Por que o protesto no dia 8 de março? Então, vamos responder, né, essas pessoas, por que protestar? Bom, aqui na Argentina é o seguinte, eles fizeram os cálculos. Uma mulher que faz exatamente o mesmo trabalho que um homem, vamos supor, não sei, num banco ou qualquer lugar, ganha 20% a menos. O mesmo posto, e muitas vezes a mulher é mais preparada ou tem o mesmo nível de preparação, né? Eu digo educação formal, anos de experiência. Exatamente. Então, ela ganha 27% a menos e, por outro lado, ela trabalha umas 4 horas a mais, se você contar toda a parte de fazer compras, cuidar de criança, buscar e tal. Então, o cálculo que elas fizeram é que 4 horas do dia da mulher vão sem remuneração alguma. A mulher trabalha 4 horas a mais e são 4 horas sem remuneração. Quer dizer, e se você somar o fato que ela ganha menos, quer dizer. Então, são 4 horas que você
não está dedicando a você não está dedicando a sua carreira, você não está dedicando a, sei lá, você não está indo ao cinema, nada disso. Tudo bem que você cuidar de filho não é uma coisa que é vista como uma coisa ruim. Você, obviamente que as pessoas que têm filho gostam de ficar cuidando de filho e gostam de filho. Mas eu quero dizer, é uma tarefa isso de você, ninguém gosta dessa parte, eu acho, de ficar cozinhando, lavando prato, e esqueceu não sei o quê, ai, tem que levar não sei quem correndo para o dentista. Essa parte toda é que é pesada. Ju. Então, as mulheres, elas reivindicam salários iguais para pessoas que ocupam o mesmo posto e pessoas que têm o mesmo nível de preparação. Havia também pessoas protestando. Eu entrevistei uma professora que não foi trabalhar no dia 8 de março, uma professora argentina, e ela disse que protestava por conta dos feminicídios, ou seja, dos assassinatos cometidos contra mulheres, muitas das vezes crimes cometidos por conta de violência doméstica, né? Então, o homem que agride geralmente é o marido ou é o namorado. Essa é uma realidade aqui da Argentina, uma realidade no Brasil também. Há muitos casos de violência doméstica. No Brasil, nós temos a Delegacia Especializada da Mulher, a Lei Maria da Penha, que surgiu por causa disso, mas essas violências ainda continuam a acontecer. Então, esse era o motivo do protesto também. Fala um pouquinho pra gente do Ni Una Menos, em português, nenhuma a menos, né? Uma expressão que se popularizou muito na América Latina, nenhuma a menos, porque esse nome, e isso foi uma frase dita muitas vezes nesse protesto do dia 8 de março. O que o nenhuma a menos tem a ver com a violência contra a mulher? Bom, então, Ni Una Menos aconteceu no ano 2015. Tinha um grupo de mulheres argentinas que eram intelectuais, elas se reuniam para falar sobre direito a aborto, enfim, outras questões da mulher. E nesse ano, por acaso, houve várias notícias de mulheres que foram mortas, mas não só mortas pelo namorado ou pelo marido, mas deixadas em situações assim onde parecia que realmente a vida não conta nada. Numa lixeira, enfiada dentro de não sei, no meio do lixo, coisas assim. O caso que foi o que impactou mais foi uma menina adolescente que estava grávida de um namorado adolescente também. O namorado matou ela, enterrou no quintal da casa dos avós. Então, se supõe que teve a participação dos parentes. Ou a conivência, né? Exatamente. Então, uma dessas mulheres disse, vem cá, a gente vai ficar aqui se reunindo uma vez por semana para discutir, não vamos fazer nada? Então, elas resolveram ir para a rua. E como disse uma das fundadoras, Marta Dion, esse slogan, nenhuma menos, foi um slogan aglutinador, porque você pode ter mulheres e homens que pensam diferente sobre aborto, sobre trabalho, sobre participação no mercado de trabalho, enfim, todas essas questões você pode ter opiniões a favor e contra. Agora, ninguém vai se opor ao fato de que querem que as mulheres continuem vivas, entendeu? Ninguém vai dizer, não, eu sou a favor de um assassinato, ai não, tomara que continue isso. Então, esse movimento aglutinou, num ano eleitoral, todos os partidos políticos da Argentina. Inclusive, o próprio presidente Macri disse, 3 dias antes dessa manifestação, todos nós nos unimos ao grito de Ni Una Menos. Ou seja, nenhuma mulher mais violentada ou nenhuma mulher mais morta ou assassinada vítima da violência doméstica. Então, é uma expressão que se popularizou muito, né? Não só aqui na Argentina, em outros países latinos, e que acabou virando a expressão citada aqui na América Latina nesse 8 de março, nenhuma a menos. Eu confesso que eu fiquei muito orgulhosa de estar cobrindo a manifestação. Eu estava com a Mônica Yanakev no dia 8 de março, com uma outra colega jornalista que trabalha para um jornal, o Globo, a Janaína Figueiredo, e me senti muito orgulhosa, né? Porque somos 3 mulheres, estávamos lá trabalhando, cobrindo a manifestação, independentemente de ser a favor ou contra dos temas que estavam sendo abordados lá. Enfim, é um pouco da nossa realidade também. Então, quero dizer que fiquei muito feliz de estar lá com você e hoje aqui na Panorama falando sobre isso. É verdade. Eu acho que no Dia da Mulher, da greve e tal, a gente trabalhou mais do que... Nós estávamos trabalhando. É verdade. Da nossa parte não teve
não teve isso aí não, a gente teve que reportar, né? Afinal trabalhando e gostando, né, de fazer isso. Que bom, a gente gosta do que faz. Mônica, essa semana também foi notícia a reunião dos ministros de Relações Exteriores do Mercosul, aqui em Buenos Aires. O ministro de Relações Exteriores que não é do Brasil, que não é mais o José Serra. Quem é o ministro de Relações Exteriores que esteve aqui? Você esteve lá cobrindo, entrevistou. Quem é e o que saiu dessa reunião, né, aqui em Buenos Aires? Pois é, o Aloysio Nunes Ferreira, ele é do PSDB, é político. Essa foi a primeira visita dele internacional, ou seja, ele tinha assumido 2 dias antes de viajar para o Brasil. E, bom, ele chegou aqui para uma reunião do Mercosul, que, na verdade, o Mercosul Bloco Regional não está andando muito, porque cada vez que eles se reúnem é para relançar, revitalizar o Mercosul, que tinha um problema com a Venezuela, que foi suspensa. Dessa vez não veio a chanceler venezuelana, foram só os 4, da Argentina, do Brasil, do Uruguai e do Paraguai. Só um parênteses, que da última vez que a chanceler, a ministra venezuelana veio, a Venezuela está suspensa do bloco, ou seja, não participaria da reunião. Ela entrou à força no prédio onde acontecia a reunião e gravou essa entrada dela do começo até o fim e postou isso na internet. Então, dessa vez ela não veio, né? Não, ela não veio, então aí eles sentaram e falaram, mas o chanceler brasileiro foi se encontrar de novo, teve uma bilateral com a Argentina e também com o presidente Macri. E um dos assuntos que eles falaram, uma queixa da Argentina em relação ao pouso de aviões militares britânicos que estão indo a caminho das Ilhas Malvinas, que é um arquipélago do Atlântico Sul em disputa, em que a Argentina e o Reino Unido disputam, mas o Reino Unido agora lá, ocupa essas ilhas há bastante tempo. Enfim, eles não queriam que os aviões pousassem em território brasileiro para se reabastecer e seguir caminho para as Malvinas. Na verdade, existe um acordo do Mercosul para que esses aviões, né, de guerra não pousem em nenhum país do Mercosul para reabastecimento. E tem que pousar para reabastecimento, não sei se há autonomia de voo para fazer um voo Inglaterra, Malvinas. Seria uma forma de evitar que esses aviões chegassem até lá, seria isso? Ou uma forma, pelo menos, é uma forma mais barata deles chegarem. A alternativa, de repente, tem, mas é bem mais cara. Agora, eles só podem pousar em 2 casos, emergência e por motivos humanitários. Agora, foram 18 voos, então não pode ter tido 18 emergências. Mas é por isso que o ministro disse que não, o compromisso se mantém, mas o que eles estão fazendo é investigar para ver como foram feitos os procedimentos, se deixaram passar, não foram rigorosos, enfim. Vamos explicar, né, para os ouvintes da Panorama o que são as Malvinas. Acho que talvez possa ficar um pouco distante da realidade de muitos brasileiros. É um território bem pertinho aqui da Argentina, né? É uma ilha, na verdade. Não é fácil chegar lá, também não é difícil sair, porque não tem voo direto. Você já esteve lá e todos falam inglês. É como se a gente estivesse na Inglaterra, só que aqui na América Latina. É como se você estivesse na típica aldeia inglesa, com uma cabine de telefônica vermelhinha, daquela que aparece nos filmes, tudo em inglês, todo mundo dirigindo no sentido contrário. Em vez... A mão inglesa, o dinheiro é a libra, né? Tudo, a rainha, as bandeiras, tudo. É interessante porque eu penso que o dinheiro, a libra, ele tem que vir por avião, né? Porque não existe uma casa da moeda nas Malvinas imprimindo libras. Não, vem de avião e vem, inclusive, o que vem de avião são as casas completas. As pessoas são casas pré-fabricadas, muitas delas, os móveis, tudo isso. Mas hoje em dia, com a internet, as ilhas que ficam muito próximas do Polo Sul, essas ilhas, elas estão mais comunicadas porque hoje em dia tem internet, porque graças à guerra em 1982... Teve uma guerra entre a Argentina e o Reino Unido por causa dessas ilhas. Disputando o território. Os argentinos até hoje defendem que as ilhas pertencem à Argentina, né? E justamente por conta disso que deu a confusão dos aviões pousando no Brasil para reabastecimento. Exatamente. Até porque, apesar do Reino Unido ter dito que considera que as ilhas são do Reino Unido, assim como Gibraltar, que é uma disputa eterna com a Espanha e outros pedaços aí,
ela, apesar do Reino Unido considerar que é dele, essa questão não foi resolvida nas Nações Unidas. Para as Nações Unidas é um território em disputa ainda. Mas o pessoal que mora nas ilhas quer ser inglês. Ah, certamente. Você esteve lá. São quantos habitantes, Mônica? Mais ou menos. E os voos é um voo semanal, né? Então você tem que pensar muito bem antes de ir, porque se tiver alguma coisa, alguma emergência para resolver em casa, você não consegue sair de lá. É um voo semanal, né? Exatamente, e vai sair do Chile. Antes da guerra, o mais próximo para eles seria ir para a Argentina, inclusive é o que eles faziam. Lá era um pequeno grupo que viviam meio numa situação medieval, onde todo mundo trabalhava na terra que pertencia a uma empresa. Os ingleses não davam bola para os